Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti e se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que o formou, a terra, e que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Amém. Vamos orar, igreja. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, queremos agradecer e te pedir, Senhor Deus, que nos conduza ao longo da pregação da Tua Palavra, para ser fiel expositor, Senhor, mas também suplicar que o Teu Espírito conduza a Palavra ao coração de toda a Igreja, para que o nome do Senhor seja exaltado em nossos corações, para que a Tua grande e poderosa Palavra, Senhor Deus, encha o nosso ser, edificando todo o povo de Deus que está aqui presente. Nos fortalece, Senhor. A Tua Palavra é a nossa força. Que o Teu Espírito nos guie, que as escamas caiam dos nossos olhos, que a alegria tome conta do nosso coração e que o nome do Senhor Deus seja exaltado hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa passagem do profeta Isaías trata de um assunto que é comum nas Escrituras Sagradas, que é a criação. Na verdade, não a criação propriamente dita, mas o autor, o criador de todas as coisas. Aqui nessa passagem, 14 vezes, do versículo 8 ao 18, nesses 10 versículos, 11 versículos, 14 vezes nós encontramos uma afirmação direta ou algum tipo de alusão sobre Deus como sendo Criador. Por exemplo, no verso 8, ele diz que criou a justiça e criou também a salvação. Eu as criei, diz ele. No verso 9, 2 vezes é dito, ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador. E mais adiante ele diz que é ele que dá forma. E essa palavra traz a ideia de criar. Dar forma significa modelar, e é o Criador quem faz isso.
No verso 10, ele diz a respeito de uma pessoa que é gerada. Por que geras? Referindo-se a uma indignação de algumas pessoas quanto à geração. E gerar também é uma alusão a criar, a dar vida. Depois ele diz, por que se levanta contra aquela que dá à luz? Também numa mesma alusão a trazer ao mundo, a criar, a gerar. No verso 11, é dito que foi o Senhor quem formou, veja, o Santo de Israel, aquele que o formou, trazendo também a ideia de criação. Ainda no verso 11, ele fala sobre as obras das minhas mãos, no sentido de ele ter feito aquela obra, ou a criação. Obra, então, é criar aqui. No verso 12, ele diz, eu fiz. Depois ele diz, eu criei. Ainda no verso 12, ele diz que ele estendeu os céus, ou seja, criou os céus. No verso 13, no verso 18, então, ele diz, porque assim diz o Senhor que criou os céus. Depois ele diz, o Deus que formou a terra, e mais adiante ele faz mais uma referência sobre criar. Ele diz que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E há ainda outras alusões que podem ser aqui pinçadas desse texto para falar sobre Deus como o Criador. A Bíblia, na verdade, começa dizendo exatamente isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Portanto, não é só o profeta Isaías e também não é só no livro de Gênesis que Deus é retratado como o supremo Criador. Toda a Bíblia retrata Deus como Criador. E aqui nós estamos falando do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento nós também encontramos a afirmação de que Jesus Cristo, Ele é Deus, portanto, claramente a Bíblia diz que Ele é o Criador. Há muitas expressões na Bíblia, nas cartas paulinas, por exemplo, que retratam Jesus como sendo o Senhor da criação, o Criador exaltado, o sustentador da criação, etc. E essa é uma doutrina nossa. Nós, batistas, reconhecemos com o restante da cristandade que Jesus Cristo é o Criador. Na nossa confissão de fé, no capítulo 8 e no parágrafo 2º, é dito com todas as letras que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, criou o mundo. Ele, o Logos divino, a segunda pessoa da Trindade, é criador ou co-criador com as outras duas pessoas, o Pai e o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia fala de um Criador. E quando a Bíblia fala que Deus é Criador, e esse é o argumento do profeta Isaías que nós vamos ver, ela está falando que ele tem a autoridade de Criador, portanto, a autoridade sobre a sua criação. Deus poderia criar o universo de qualquer forma. Ele poderia fazer o mundo como ele quisesse. Ele poderia criar as árvores como quisesse, e fez como quis, na verdade. Ele poderia criar o homem como quisesse, a quantidade de homens que ele quisesse. Ele poderia criar a quantidade de animais que quisesse, da forma como ele quisesse criar. E, na verdade, tudo foi feito exatamente assim. Deus criou tudo conforme a sua vontade, do jeito que ele quis. Tudo que há é como Deus, de fato, quer que seja. Então, nada foi feito de uma forma diferente. E sendo Deus o Criador, Ele tem autoridade sobre a sua criação. Ele tem domínio sobre a criação, poder absoluto sobre a criação. Ele sustenta a sua criação. Se você perguntar, por exemplo, a algum cientista ateu, a maioria dos cientistas, infelizmente, são ateus. Eles estão mais ligados ao que a ciência lhes dá do que aquilo que a revelação afirma.
E se você perguntar a algum dos cientistas acerca dessas coisas que estamos falando, eles vão dizer que o mundo segue um curso, que o mundo tem suas leis naturais e que não há Deus, não há um criador, não há um sustentador do mundo. O mundo funciona simplesmente como um automóvel, o motor de um carro funciona. Existem mecanismos que fazem com que o motor funcione e existem mecanismos que fazem com que o mundo funcione. Apesar de haver alguma verdade aí, foi Deus quem criou o mecanismo e é Deus quem sustenta o mecanismo, que faz com que todo mundo funcione. Toda a lei de Deus, ela sustenta, e assim o Senhor sustenta a sua criação. Ele tem autoridade sobre ela. Nós defendemos uma doutrina muito cara, chamada providência. E essa doutrina da providência, ela trata de Deus como Criador, mas especialmente de Deus como aquele que sustenta e governa a sua criação. Assim, tudo continua existindo porque Deus está mantendo a criação, sustentando a criação. Se você agora mesmo está vivo, é porque Deus mantém você vivo. Se o vento sopra, é porque Deus sopra o vento. Todas as coisas, irmãos, como são, como estão, é porque o Criador as está agora mesmo e todo o tempo, até o fim do mundo, Deus está sustentando. O universo é sustentado pela mão de Deus, mas Ele também governa o universo. Essa é a terceira parte da doutrina da providência, ou a segunda, quando a criação é excluída. Deus, ele governa a criação, o que significa dizer que todas as coisas tomam o rumo que tomam, porque Deus as direciona naquele rumo, naquela direção. Então, se você toma decisões, saiba, há um decreto anterior por trás disso, que leva você a isso. Não chega a violentar em nenhum momento a sua vontade, mas há um poder soberano, dominador, providencial, que leva as coisas a seguirem exatamente aquele plano que Deus determinou desde o princípio. Então, o nosso Deus, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, Ele também governa todas as coisas. E isto é a autoridade de Deus. Aqui o profeta Isaías, ele desenvolve um argumento de Deus como Criador para mostrar a autoridade de Deus sobre toda a criação, mas especialmente em libertar Israel do cativeiro pelas mãos de um homem iníquo, ímpio, descrente. E às vezes essas coisas nos admiram muito, irmãos. Por que Deus não chamou um dos seus servos, um dos profetas, qualquer um dos seus servos, ainda que não fosse um profeta? Ele não chamou alguém que o servia, que o amava, que o adorava de coração, para ser o instrumento da libertação. Algumas pessoas, erroneamente, vão dizer, apesar de o argumento ter lógica, ele é errado. Porque eles vão dizer o seguinte: Deus não chamou outra pessoa, ele chamou Ciro, porque Ciro era o rei. Porque o povo de Israel estava naquele momento sob o poder de Ciro. Então, Deus só podia chamar Ciro. Se Deus chamasse um profeta, esse profeta seria morto, seria dominado, seria preso, ele não teria poder, autoridade para libertar o povo de Israel. E quando eu ouço um argumento desse tipo, que tem lógica, então, apesar de estar errado, é um argumento lógico. Isso nos ensina que nem sempre a lógica, ela conduz a um argumento correto, a uma verdade absoluta. E o que nós sabemos é que a lógica está no fato de Ciro ser o grande dominador daqueles dias e ter todo o poder nas mãos e ser imbatível com seus exércitos, ter todos os tesouros necessários. Ele realmente era o homem melhor para ser levantado naquelas circunstâncias para libertar Israel. Mas Deus poderia chamar outro.
como ele chamou Moisés, para libertar o povo do Egito. E quem era Moisés? Naquelas circunstâncias em que Deus o chama, ele é uma pessoa que havia fugido do Egito, que tinha uma certa rixa com o faraó naquele momento, era desacreditado pelo próprio povo, poucos creram em Moisés a princípio, mas veja, foi por meio daquele homem, que inclusive nem tinha uma voz, uma fala adequada aos seus próprios olhos. Ele disse: Deus, eu não sei falar, chame outro. Mas Deus chama Moisés e tira o povo dele da maior nação do mundo naqueles dias, mais poderosa da terra naqueles dias, que é o Egito. Moisés, que não tinha nada, não era ninguém, é levantado por Deus. Então, Deus não precisava de Ciro. O fato é que Deus quis usar Ciro. Foi a vontade dele, o Senhor de toda autoridade, o Deus Criador, tomar aquela criatura e usá-la para os seus propósitos, para a glória do seu nome. Usar um ímpio descrente para libertar um povo pecador, arrependido, para a glória do seu nome. Deus faz como quer. Veja, o profeta Isaías começa o seu argumento dizendo isso. Ele usa uma linguagem muito comum a Israel, que é a linguagem não é nem a linguagem da agricultura, é a linguagem natural que faz com que a terra germine. Ele diz: destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. As nuvens, elas destilam água, e a terra produz vegetal. Mas Deus diz: as nuvens destilam justiça, e a terra produza salvação. E juntamente com ela brote, junto com a salvação, brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ele está mostrando nessa linguagem figurada a imagem da terra que recebe água do céu, chuva do céu, e ela começa a germinar, começa a produzir o fruto, a planta, o vegetal. Irmãos, nós vamos começar a entrar agora nos períodos de estiagem aqui no Nordeste, de muita secura, e eu confesso aos irmãos que quando essa época começa a apontar, eu já fico meio triste. O calor é um grande adversário meu, então eu sofro muito, minha saúde sofre muito no calor seco que nós temos aqui. Mas eu me alegro nas primeiras chuvas, porque eu sei que agora vai vir aí o frescor, as coisas vão melhorar. E além disso, as primeiras chuvas, elas trazem uma beleza incomparável. Então, quando você vê aquela terra que ontem estava seca, árida, a vegetação como palha queimada, e depois de uma chuva ou duas chuvas, começa a nascer, a germinar as primeiras gramas, os primeiros vegetais, a terra começa a se perfumar. Que maravilha, irmãos! Essa linguagem que o nosso Deus está usando aqui. Ele diz: eu faço as nuvens destilarem a chuva, a terra germinar. Mas aqui no lugar de água e chuva, ele nos ensina outra coisa, que também é ele quem traz: a justiça e a salvação. Deus é quem produz a justiça na terra, e a salvação vem do Senhor. Nós aprendemos isso. Ele salva quem Ele quer salvar, quando, como Ele quer salvar, na circunstância que Ele quer fazer a sua obra. O Senhor produz essas grandes maravilhas na terra, irmãos. Ele é o mesmo que produz a chuva e faz a terra germinar, claro, mas aqui Ele está dizendo que Ele é o Criador da justiça, é o Criador da salvação, e Ele as faz brotar na terra. Então, a primeira parte
O profeta nos apresenta Deus como sendo o Criador da justiça e da salvação, como é o Criador da chuva e da terra que germina. E então vem uma parte do texto, já que o profeta agora vai retratar a salvação do Senhor, e aqui nós devemos entender salvação num sentido mais específico de libertação. Não que o sentido de salvação espiritual não esteja envolvido aqui, mas o contexto nos leva à ideia de uma libertação, porque ele conduz Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Então, salvar significa libertar do cativeiro, mais especificamente isso. Algumas pessoas então vão levantar-se contra, como se Deus não pudesse fazer isso. Como pode um Deus querer fazer algo assim? Ai daquele que contende com seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? As pessoas que contendem com Deus, que se levantam contra Deus, que se rebelam contra o decreto de Deus, que não concordam com o Senhor, com o agir de Deus. Você sabe que tem gente assim, meus irmãos. Tem pessoas que dizem exatamente isso. Tem incrédulos e até pessoas na igreja que dizem isso. Pessoas que dizem: olha, eu sei que tudo depende de Deus, assinalando a doutrina. Eu sei que Deus faz tudo como Ele quer, mas olha, se for pecado, Deus me perdoe. Mas eu não concordo com isso e mais isso. E discordam das coisas que Deus faz. Essa pessoa deveria estar presa, essa pessoa deveria estar morta no lugar daquela. E não concordam com o andamento que Deus dá ao mundo. Irmãos, Deus faz tudo como quer. Ele tem um propósito estabelecido em todas as coisas. E contender com Deus, e a palavra contender aqui, ela vem de criar uma contenda, uma confusão. Significa levantar-se contra, desafiar. E há pessoas que desafiam a Deus, contendem contra Ele. Veja, o profeta está dizendo que era exatamente isso que acontecia. Por isso ele repreende com um ai. E a palavra ai na língua hebraica, ela é uma palavra de juízo. É como se o profeta estivesse dizendo: cairá juízo àquele que contende contra o Criador. Deus julgará, trará a sua mão, o seu juízo para quem se levanta para desafiar a Deus e contender com Ele, para quem não aceita a sua vontade. Veja o exemplo que o Senhor dá. Ele chama os homens de caco de barro. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Toda a humanidade foi criada do pó da terra. Gênesis, mais uma vez. Deus criou o homem do barro. Por isso ele diz: olha, são cacos de barro. E a palavra caco de barro, ela traz a ideia de um vaso quebrado. Os cacos, eles estão espalhados no chão quando um vaso cai e se quebra. E essa expressão, ela é usada porque o homem caiu em pecado. Então o homem é como um vaso quebrado, ele é um caco de barro, não é mais um vaso, agora ele é um caco, um vaso quebrado. E o profeta diz que aqueles homens que contendem com Deus não passam de um caco de barro no meio de outros cacos de barro. Não passam disso, não são mais do que isso. E o que o caco de barro pode dizer ao supremo oleiro, aquele que faz o vaso?
O oleiro é aquele que trabalha, aquele que pega o barro, a argila e começa então a produzir o vaso. E o oleiro, ele dá a forma que ele quer ao vaso. Ele pode fazer um vaso grande, pode fazer um vaso pequeno, pode fazer um vaso mais gordinho, um vaso mais compridinho e fino. Ele pode fazer um vaso na forma que a sua imaginação lhe permitir. Na forma que ele for capaz de fazer. E o que o vaso pode dizer para ele quando estiver sendo feito? O que uma xícara, por exemplo, pode dizer para o oleiro? Por que você me fez desse jeito? Vocês já viram alguma xícara se maldizendo? Algum vaso se maldizer? Não, os vasos não podem simplesmente dizer nada. Eles não podem falar contra o oleiro. O oleiro tem poder sobre eles. Essa é a lição. E a lição aqui é que o Criador, Deus, tem poder sobre os vasos, sobre os homens, sobre os cacos, sobre a criação. E a criação não pode se levantar contra Deus de forma legítima, porque ela foi criada. O Criador tem autoridade. Então, ai daquele que contende com o seu Criador. Nenhuma criatura pode exigir ou reclamar ou dizer algo contra Deus de forma legítima, irmãos. Ninguém pode dizer a Deus: que fazes? Eu gostaria de ser assim e não da forma que sou. Ninguém pode dizer isso legitimamente. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dás à luz? Aqui a ideia, essa ilustração é de uma família, de um homem e uma mulher, de um casal que juntos geram um filho. E o filhinho sai lá do ventre da mãe. Ele não pode depois chegar a seu pai e dizer: por que me gerou desse jeito? Por que me fez assim, pai? Por que eu não nasci com um cabelo diferente, com um olho diferente, com a altura diferente, com um corpo diferente? Ele não pode igualmente chegar para sua mãe e argumentar assim: mãe, por que você me deu a luz do jeito que sou? Eu gostaria de ser assim. Ele pode trazer uma lista e dizer: olha, eu queria ser tudo isso, mas eu sou isso. Nenhum filho legitimamente pode dizer isso ao pai ou à mãe. E aqui a figura do pai e da mãe é a figura de Deus, o Criador. Ele tem autoridade, irmãos, sobre os filhos, sobre a criação de um modo geral. Então, nessa primeira parte, o profeta está mostrando que Deus, como Criador, tem autoridade sobre a criação toda. E ele começa a argumentar assim, vindo lá das nuvens que dão chuva e da terra que brota, passando aí pelo oleiro e pela família, para chegar na argumentação principal, que é chamar Ciro para libertar o seu povo da escravidão na Babilônia. O verso 11, ele prossegue: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Ele está assumindo que Israel é sua criação. Vocês, irmãos, devem olhar para essa expressão divina de uma maneira ainda mais especial, porque Israel é criação de Deus, como todos os homens, como todas as nações são criação de Deus. Mas Israel de uma maneira especial, particular, porque Israel nasce de Abraão. Abraão, homem de 100 anos, Sara, sua esposa, com 90 anos. E desse casal de idosos, há uma passagem da Bíblia que diz que eles já estavam mortificados. O ventre de Sara estava morto, foi ressuscitado. Ela era estéril, mas Deus havia prometido que Abraão seria pai de uma grande nação e que Sara seria a mãe do primeiro descendente.
e ali vem Isaque, conforme a promessa de Deus. Então, literalmente, de uma maneira particular e especial, Deus é o Criador de Israel, dentre todas as suas nações criadas. Ele fez Israel. Israel é particularmente um povo que ele criou, dentre todas as nações da terra. Então ele diz no verso 11, e o contexto é Israel no cativeiro, preso na Babilônia. Ele diz, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou ou o criou. Quereis saber coisas futuras? Eu lhes digo, eu sou o Senhor. Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? E aí vem mais uma expressão da criação e da autoridade. Eu fiz a terra, eu tenho essa autoridade. Eu criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Essa parte aqui, ela serve simplesmente para fortalecer o que o profeta vem dizendo acerca da autoridade de Deus. Porque a partir do verso 13, veja, ele vai falar do libertador. E essas palavras que antecedem é justamente para trazer a autoridade divina à luz, à tona, para que ninguém se espante do que Deus faz. E agora no verso 13 ele diz, eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. São dele, os meus exilados. Não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus fez ou fará aqui por meio de Ciro? Ciro é o rei da Pérsia. Ele, nesse momento, é o supremo dominador. Ele tinha autoridade sobre os povos naquele momento. E Deus está dizendo que ele, de maneira justa, na sua justiça, levantou Ciro, levantará Ciro, esse homem pecador, ímpio, que não conhece a Deus, o Deus único de Israel, o Deus todo-poderoso, mas mesmo assim Deus diz, eu o levantarei, e eu endireitarei todos os seus caminhos. Essa expressão, ela equivale à ideia de que Deus vai abrir as estradas para que Ciro siga na sua jornada, que é a jornada de Deus, a missão que Deus lhe deu de libertar Israel, para que ele siga no caminho sem nenhum impedimento. Ele vai endireitar os caminhos de Ciro para que ele possa marchar poderosamente para libertar Israel sem que ninguém possa intervir. Eu endireitarei os seus caminhos. E ele, Ciro, o que fará? Deus diz, ele edificará a minha cidade, Jerusalém. Ele vai construir ou reconstruir Jerusalém. É claro que não é Ciro quem vai lá e põe a massa e as pedras, mas é com o seu dinheiro, com a sua permissão e com o seu patrocínio, que Jerusalém é toda reconstruída. Ele paga a obra, irmãos. Literalmente, ele dá os recursos para que a cidade seja novamente reerguida pelos judeus. E Deus está dizendo, ele edificará a minha cidade e ainda libertará os meus exilados, o meu povo, povo de Israel. Quanto Ciro vai cobrar para fazer isso? O que Deus vai precisar dar para Ciro? Pagar para Ciro libertar o seu povo. Isso é interessante porque
quando as nações do mundo antigo, elas se juntavam, geralmente uma nação pedia ajuda a nações aliadas, e essas nações aliadas seguiam juntas num determinado propósito, numa conquista. Mas havia um acordo. Aquela cidade conquistada, ou aqueles reinos conquistados seriam pilhados e parte dos espólios iria para as nações que ajudaram. Até hoje é assim, irmãos. A guerra funciona assim hoje. As nações aliadas têm parte nos espólios. Mas Deus está dizendo que Ciro fará isso não por preço e nem por presentes. Ele fará isso porque desejará fazer isso, porque Deus mesmo imprimirá isso no seu coração, esse desejo de ajudar Israel no seu coração. Ele não fará isso porque quer enriquecer ou tem olhos de forma diferente, mas porque Deus o está conduzindo, ainda que ele não saiba. Várias vezes Deus diz isso: Ele é o meu pastor, ainda que não saiba. Ele fará tudo o que eu quero, ainda que não entenda, que é eu que estou levando, conduzindo, fazendo, indo na frente. Então, meus irmãos, não é por acaso que no verso 15, o verso 14 ele vai tratar das várias nações ali que serão por eles conquistadas, mas no verso 15 vem a admiração do profeta. Qual deve ser também a nossa admiração? Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ou que esconde. A palavra misterioso aqui, ela tem a ideia de um Deus que está escondido fazendo as coisas. E o profeta diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Como pode, meus irmãos, depois de 70 anos no cativeiro, como Deus já havia dito, exatamente o mesmo tempo que Deus disse que Israel ficaria cativo, 70 anos depois ele levanta Ciro, um ímpio, para ir lá aonde está o seu povo e libertá-lo. E além disso, levá-los para casa. E além disso, dar dinheiro para que eles reconstruam tudo. Eles estavam presos, eles eram escravos, eles não tinham nada. Não havia recurso. E o rei banca tudo. Você entende Deus? Como Deus age, irmãos? Veja que a admiração do profeta faz muito sentido. Verdadeiramente é um Deus misterioso, que faz coisas incríveis, coisas maravilhosas demais para nós. Meus irmãos, Deus fez isso porque Deus havia empenhado sua palavra. Não é por merecimento de Israel, não é porque Israel era um povo de Deus especial de forma particular, mas é porque Deus havia empenhado sua palavra e no seu plano divino Israel tinha parte, o Messias vinha de lá. Além disso, Deus é grandemente misericordioso. E aqui Israel se arrepende dos seus pecados. Quando eles são libertos do cativeiro, outros profetas também dizem que Israel se arrepende. Quando chega aos 70 anos, irmãos, de maneira impressionante, cai um arrependimento no povo. Homens e mulheres que estão ali cativas clamam a Deus por misericórdia, como não tinham feito antes. Eles suplicam a Deus, é como Israel lá no Egito, que eles suplicavam até o dia em que a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo e foi lá socorrê-los.
70 anos no cativeiro, e então o povo começa a gemer, começa a pedir a Deus misericórdia, começa a clamar, levantar suas mãos aos céus, suplicar pela bondade de Deus, e Deus vai lá. Chama um homem ímpio para libertar o seu povo, para levá-lo de volta à sua casa, sua terra, e reconstruir tudo. Israel foi salvo do cativeiro, irmãos. Salvo pelo Senhor, como diz o verso 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Qual é a grande lição que nós temos aqui, irmãos, para nós hoje? É a lição de que Deus é soberano, de que Deus é o nosso Criador. São lições boas para nós aplicarmos a nossa vida, realmente. Saber que Deus é o Criador é saber que Ele nos fez e nos sustenta, como nós vimos aqui. Saber que Deus é soberano é saber que Ele tem o domínio sobre as nossas vidas, sobre a vida, sobre o mundo todo, e Ele conduz como quer. Mas há algo a mais aqui, irmãos, porque todos esses argumentos que o profeta começa iniciando de Deus como Criador são para culminar no direito divino, na autoridade divina de libertar o seu povo, de fazer qualquer coisa com a criação para que tudo culmine na libertação do seu povo. E sabe, irmãos, foi exatamente isso que Deus fez conosco também. Porque a semelhança do povo de Israel que estava cativo no Egito, nós que hoje somos a igreja de Jesus Cristo, estávamos cativos, presos em nossos pecados, em nossa miséria. Algumas vezes a Bíblia usa uma ilustração interessante de grilhões ou correntes como sendo aquilo que nos prendia. O pecado, ele é personificado ali como correntes que nos prendem, que nos amarram, que nos impedem, que nos tomam a liberdade, que tem domínio sobre nós nas prisões. Assim é a vida do homem sem Cristo, e assim era a nossa vida. Até completado o tempo de Deus, Ele envia o libertador, não um ímpio como Ciro, irmãos, mas o seu filho, o justo, o Salvador, sem pecado, o glorioso Redentor da cruz. Ele envia o seu Filho amado, em quem Ele se compraz, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ser o nosso libertador. Cristo é como Ciro neste sentido, aquele que foi chamado pelo Pai para vir ao mundo, o Logos que se fez carne e veio passar por um caminho tortuoso, o caminho do pecado humano. Ele veio viver num mundo de homens ímpios e pecadores, a sua humilhação para nos salvar dos nossos pecados, para ser o libertador. Ele quebrou os grilhões que nos prendiam, Ele trouxe liberdade aos cativos, Ele trouxe vista aos cegos, cura a todos os doentes, fez os paralíticos andarem. E tudo isso, irmãos, aponta para a grande e divina obra que Ele fez na cruz do Calvário, libertando-nos dos nossos pecados que nos prendiam. Cristo é o nosso libertador, o nosso Senhor. Ninguém em Israel deveria olhar para Ciro e adorá-lo, mas a Cristo nós devemos olhar para Ele e adorá-lo, porque Ele é Deus.
Ele se fez carne, veio ao mundo, mas é Deus. Ele é homem como nós, mas é Deus, porque ele tem duas naturezas. Ele é homem e é Deus. E ele nos libertou dos nossos pecados, irmãos. Deus enviou o seu libertador para nos tirar da morte. Veja, Ciro liberta Israel da Babilônia, de um cativeiro físico. Mas Cristo, ele faz uma obra muito maior. A prisão que nos assolava era muito pior do que a Babilônia. A prisão que nos assolava eram os pecados, irmãos. Era a imundícia da alma. Nós éramos escravos do diabo. A Bíblia diz que fazíamos a sua vontade. Ele era nosso Pai, diz as Escrituras, até que Deus em Cristo Jesus veio e nos libertou. A libertação realizada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é mais do que uma libertação do cativeiro, porque Ele nos tirou das garras do diabo e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E nós passamos a ser parte da família de Deus, filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Que grande maravilha, irmãos! Nós temos um libertador maior do que Ciro. Nós temos um rei maior do que Salomão. Nós temos Cristo, que nunca nos abandona, que sempre está conosco. Nós temos Cristo, irmãos. Depois de tudo feito, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Ele leva as nossas petições, nossas orações. Eu acho que não há nenhuma notícia melhor do que essa. Aliás, eu tenho certeza, não há. Cristo está com você. O que mais você precisa? O que poderia ser melhor do que isso? O Filho de Deus, que é Deus em carne, Deus em figura humana. Ele nunca nos abandona, sempre estará conosco e intercede por você. Irmãos, não há maior libertação do que essa. A libertação do Egito não se compara a esta de Cristo. Na verdade, ela é apenas uma sombra desta libertação que Cristo realizou no Calvário. A libertação da Babilônia também não pode ser equiparada ao que Cristo fez na cruz por nós. Nada nas Escrituras, irmãos, no Antigo Testamento e nem depois da cruz, nada no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, se compara à obra consumada do Senhor no madeiro por você. Deus enviou Ciro por causa de Israel, para libertar seu povo. E Ele envia Jesus Cristo, seu Filho amado, por sua causa, para libertar você dos pecados, para sempre. Israel depois voltou e caiu. As gerações seguintes foram apanhadas em pecados, destruídas. O templo foi de novo reconstruído aqui, mas depois foi de novo destruído. Jesus diz: não restará pedra sobre pedra. No ano 70, o templo é totalmente destruído. Mas a libertação de Cristo em nossas vidas é para todo sempre. Ninguém mais pode cair em cativeiro. Satanás não tem poder sobre nossas vidas. Estamos livres, irmãos, livres em Cristo Jesus. Glorifique ao Senhor pela liberdade, pela salvação. Ele é digno do nosso louvor, Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa oração, do nosso agradecimento, da nossa alegria.
Regozije-se no Senhor Jesus. Anime-se em Cristo. A nossa salvação, a nossa libertação. Amém.